Olá, quero te fazer uma pergunta. Você é daquelas que precisa cuidar de 1000 coisas ao mesmo tempo? Tipo assim, cuidar dos filhos, da empresa, do marido, da própria vida, tudo ao mesmo tempo? E você fica enlouquecida com tanta coisa? Pois é, eu quero te falar sobre os altos riscos que você está passando vivendo dessa maneira. A gente está aqui para conversar sobre exatamente o que que é o estresse na vida das pessoas, tá? E essa maneira de viver é uma maneira estressada, sobrecarregada, irritada, e ela tem diversas consequências na nossa saúde. E é isso que eu quero mostrar para você. Primeiro, eu quero te dar os parabéns porque você está aqui hoje comigo. Em vez de você estar, por exemplo, vendo televisão, se divertindo, você quer aprender, quer melhorar, quer entender um pouco mais sobre você. Muito legal isso. Então, eu quero falar para você o que você vai ter conquistado no final dessa palestra, tá? Você vai saber por que que o estresse é o nosso maior inimigo e quais os efeitos em nossa saúde vivendo assim, sobrecarregada. Você vai ter um caminho que você vai saber tomar para evitar esses altos riscos e vai se sentir confiante de que você realmente está sabendo qual é o melhor caminho a se tomar, tá bom? Primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Tânia Kligerman. Eu era RPGista, né, em reeducação postural. Eu trabalhava com meus clientes, me ocupando dessa parte de corpo, porque eu amo trabalhar com corpo, eu era bailarina, mas eu resolvi, por uma opção, parar de trabalhar para poder cuidar dos meus filhos. Pelo menos enquanto eles eram bebezinhos, entendeu? Então, quando meu primeiro filho nasceu, eu parei de trabalhar. E assim foi até o meu segundo filho nascer. Mas, infelizmente, a vida nunca acontece do jeito que a gente planeja, né? Então, quando meu segundo filho nasceu, eu fui chamada a ajudar na administração das empresas da família. E aí, meu caminho foi para outro lado. Comecei a trabalhar com administração de empresas, trabalhei em empresa de turismo, loja de departamento, financeira, trabalhei com um bistrô, loja de presente. Eram vários tipos de empresas diferentes, sempre em administrações de alta responsabilidade. E o que que acontecia? Eu ficava envolvida com os riscos de cada uma dessas empresas. E isso me tomava muita minha energia, sabe? E ao mesmo tempo que isso me deu uma vida boa, eu consegui pagar bons estudos para meus filhos, a gente viajava, era uma vida tranquila. Mas, por outro lado, era uma vida muito tensa. Então, eu enfrentei várias situações, enfrentei guerras e crises econômicas, alta de dólar. Eram tantas coisas que apareciam no caminho e todas elas a gente tinha que ter um jogo de cintura para resolver. E aquilo me deixava super, super tensa. Fora a questão com os meus filhos. Eu tinha que trabalhar até tarde para poder resolver todos os assuntos, né? Porque depois que os funcionários iam embora, que eu começava a fazer a minha parte do trabalho. E aí eu não conseguia chegar cedo em casa. E por causa disso eu não conseguia fazer minhas atividades físicas, uma coisa que eu era absolutamente contra, mas eu tinha uma opção. Ou eu cuidava dos meus filhos, chegando pelo menos tarde, mas vendo eles, ou eu fazia atividade física e não ia conseguir ver eles nunca. Então eu optei por ver meus filhos. E por causa disso, eu abri mão da minha saúde, abri mão de poder manter um nível, uma qualidade de vida melhor. E era assim, eu chegava num ponto de estresse em que eu ficava deprimida, não conseguia nem sair da cama de tão nervosa que eu ficava, porque eu pensava que o telefone ia tocar e ia me trazer mais um problema. Eu então entrei nessa situação difícil e discutia com meu marido também, porque a gente trabalhava junto em alguns negócios. Então, tudo era uma coisa muito complexa.
eu estava entrando no meu limite. Sinceramente, não estava dando, eu não era feliz. Até que eu perdi 4 amigos, sendo que uma era minha prima, no mesmo mês de câncer. Quando isso aconteceu, eu dei um estalo na minha vida. Eu falei, peraí, isso não é vida. O que eu estou fazendo não está certo. Eu não conseguia ver que a minha vida desse assim um resultado, sabe, no mundo. Eu começava a pensar, o que vão falar de mim quando eu morrer? Não tem nada para falar de mim, eu não fiz nada de interessante. Eduquei meus filhos, cuidei das minhas empresas. E daí? Isso não estava me agradando. Até que eu descobri que existia um novo negócio que eu poderia me dedicar e que eu voltaria ao que eu gostava, na época em que eu trabalhava com as pessoas. Então comecei a buscar uma formação com os melhores profissionais do mundo e me transformei num coach. Um coach de estilo de vida executiva, coach de saúde. E me profissionalizei em coach de saúde do cérebro. E fiz também uma outra formação em coach de saúde de medicina funcional. Tudo nos Estados Unidos, com os melhores profissionais que existiam. Eu também resolvi me especializar em várias outras áreas, sabe? Porque eu achava que o trabalho de coach precisava de uma coisa mais completa. Eu estudei alta performance, eu estudei a lei da atração, medicina energética, fitness para longevidade, tudo isso para poder formar uma base porque eu gostaria de fazer com as pessoas. E dali em diante, eu consegui, então, formar uma empresa, o Instituto Viva Bem, Viva Melhor, onde eu ensino para várias pessoas, de várias maneiras, dando palestras, fazendo cursos online, para que as pessoas aprendam isso que eu aprendi, a mudar de vida, a encontrar a vida que te dê prazer. Então, basicamente, essa é a minha história. E agora eu quero falar com você por que eu estou falando com você sobre estresse, sobre viver sobrecarregado. Qual é a dificuldade que existe em você continuar com esse tipo de vida, tá bom? Então, se você reage irritada, se você está sem paciência, você está estressado. Se você reage de forma impulsiva, sem pensar muito, você pode estar estressado. Se você vive agitada, sem tempo para pensar, sem tempo para respirar, sem tempo para conversar com calma com as pessoas, você anda sobrecarregado. Então é sobre isso que eu quero falar para você. Quero dizer que, basicamente, quando você está vivendo dessa maneira, você está jogando no seu corpo, no seu sangue, muito cortisol, que é o hormônio responsável pelo estresse. E daí você pode falar? É isso que eu vou te explicar. Antes de falar sobre o estresse, sobre o cortisol, eu vou te falar um pouquinho sobre os hormônios, tá? Por quê? Porque a gente tem que entender o que acontece dentro do nosso corpo quando a gente fica estressado. Os hormônios, eles são responsáveis pelo que a gente é, pela maneira que a gente vive, pelas respostas que a gente dá ao mundo. Eles são mensageiros, são responsáveis pela comunicação do nosso cérebro com os nossos órgãos, ou também entre os órgãos do nosso corpo, entre si, entendeu? Então, quando a gente precisa dar uma ordem de uma região do corpo para outra, é o hormônio que vai lá e fala o que é para fazer. Entendeu? Essa é a função básica do hormônio. E a gente sabe que a gente tem vários tipos de hormônio, né? A gente tem insulina, a gente tem o cortisol, a tireoide, hormônios sexuais, né? A testosterona, estrogênio, progesterona, hormônio do crescimento. São muitos hormônios. Cada hormônio, ele tem uma função dentro do nosso corpo. É como se fosse assim,
uma regra. Cada um tem a sua regra. Então, essa é a regra do hormônio da insulina, essa é a regra do hormônio da tireoide. E assim, quando ele é acionado, ele age da maneira que ele está programado para agir, tá? E o cortisol é um desses hormônios e ele tem a sua programação, a sua maneira de agir e de causar um efeito no nosso corpo. A gente, para fabricar os hormônios, a gente utiliza o colesterol. E o colesterol, ele vem do pregnenolona, que é um elemento do nosso corpo que ele é utilizado para fazer os hormônios, tá? E a falta de colesterol, o LDL, é a maior causa da falta de hormônios, porque o pregnenolona, ele utiliza o LDL, tá? E para depois fazer o hormônio. Então, você precisa de colesterol. Muitas doenças são relacionadas com o excesso de colesterol, né? O que a gente sabe, né? As pessoas falam do problema de coração, que entope as artérias e tudo. Só que ninguém fala sobre o problema causado pela falta de colesterol. E um deles é a dificuldade de fabricar hormônios suficientes para o seu corpo. Então, muitas pessoas têm carência na fabricação de hormônio porque tem carência de colesterol, entendeu? Você precisa de um pouco de colesterol. Se você tem ele muito alto, você de repente pode até ter problemas de coração. Mas se você tem ele muito baixo, ele inclusive está associado com problemas como homicídio, suicídio, depressão profunda. Então, nós precisamos de gordura saudável, tá? Na nossa dieta, a gente precisa de gordura para poder fabricar os nossos hormônios. Então, agora que eu te dei já essa visão um pouco sobre a importância da gente conseguir fabricar todos os nossos hormônios, não só o cortisol, não só o tireoide, não só a insulina, mas todos eles, você precisa de matéria-prima, essa gordura, né? Esse colesterol, para poder fabricar todos esses hormônios. Então, agora eu vou falar um pouco sobre essa questão de você viver sobrecarregado. O que a gente chama normalmente de estresse nada mais é do que uma reação natural da nossa defesa do nosso organismo diante de um eventual risco, um problema que pode acontecer. Então, por exemplo, quando você está perante um ladrão, você tem que sair correndo. Então, é importante você ter o cortisol, porque ele é que vai fazer com que o sangue saia do seu cérebro e vá para os seus braços, para as suas pernas, para você sair correndo, que o batimento cardíaco acelere para você poder ter mais sangue, para poder ter mais energia, para poder fugir rápido, né? E a pressão arterial, ela aumenta, exatamente pelo mesmo motivo, porque você precisa correr rápido. Então, ter estresse é uma defesa importantíssima para a sobrevivência da nossa espécie e de todos os animais. A diferença está em quando você vai ter esse estresse. Se você tem ele numa situação normal ou se você tem ele simplesmente no seu dia a dia, na vida cotidiana. Mas quem fabrica o cortisol? O cortisol ele é fabricado na glândula adrenal. Ela fica localizada ali em cima do rim, tá? E aí ela fabrica a adrenalina e o cortisol, que passam a enviar todas essas mensagens que eu te falei para o corpo, né? Tira o sangue daqui, joga para lá e tal. Então, esse cortisol é que é o mensageiro que vai pelo corpo todo para poder te dar essa reação toda no teu corpo, tá? Tudo isso faz com que a gente tenha essa energia para poder fugir. Mas atualmente, com a correria da nossa sociedade moderna, a gente acaba vivendo estressado por situações que não estão nos colocando em risco. Então, por exemplo, o cara buzinou no farol para você, ou então te deu uma fechada. Você, naquela hora, você se irrita com ele e você causa uma reação de estresse. E, no entanto, não tem nada de errado, ele simplesmente buzinou porque se irritou com você.
Ou então o telefone não para de tocar numa hora que você está querendo se concentrar em alguma coisa. Ou então tem muita gente falando, ou muita criança gritando e você então fica irritado. Tudo isso é uma reação que pode te causar um estresse, mas você não está em perigo. Então você não precisava do cortisol aumentando a pressão, jogando sangue para os membros, porque você não vai fugir. Mas essa constância, essa situação em que você continua tendo o sangue jogando para os seus membros para você poder fugir sem necessidade, tirando o sangue do seu cérebro, que é tão importante para você poder ter clareza, para você poder tomar boas decisões, você precisa de sangue lá para ele poder estar te ajudando a pensar. Então, com isso, você acaba vivendo estressado muito constantemente. E o que acontece? A gente falou que quem fabrica o cortisol é a glândula adrenal. Se ela toda hora fica fabricando o cortisol, um dia ela pode pifar. E aí é que está o problema. Porque quando a glândula adrenal pifa, a gente entra num estado de fadiga adrenal. Essa é considerada a segunda fase do estresse. É quando você, em vez de ficar nessa energia toda, nesse pique, nesse nervosismo, você fica ao contrário, na cama, deprimida, sem força, sem energia para tomar decisões, a sua cabeça não consegue funcionar direito. Você não tem ideia do que é certo e do que é errado, você fica meio perdida. Sabe como é que é isso? É a fadiga adrenal. Essa fadiga adrenal, ela pode chegar, dependendo da pessoa, em meses, semanas ou anos. Nunca se sabe. Depende da pessoa, depende das reservas que a pessoa tem, da personalidade que a pessoa tem. Isso não se sabe. A questão é que existe esse risco. E você entrando em fadiga adrenal, você vai precisar de um tratamento, de um profissional da área, um psiquiatra, alguma coisa para ti, algum profissional dessa linha para poder cuidar de você. Então, eu estou aqui para te falar o que você deve fazer para evitar que isso aconteça para você. Porque a gente está aqui falando sobre saúde, a gente está aqui falando sobre a importância de você se cuidar para não poder ter problemas. Tá bom? É muito importante, então, você cuidar do seu corpo. Uma das questões que eu quero realçar é sobre os nossos padrões cerebrais. O que é isso? Padrão cerebral. Muitas de nossas ações são baseadas nos nossos padrões cerebrais. O Dr. Daniel Amen, que é um renomado psiquiatra americano, ele analisou diversos tipos de cérebro junto com a sua equipe, fazendo uma tomografia diferente dessa que a gente conhece. É uma tomografia que analisa o funcionamento do cérebro enquanto a pessoa está agindo, e também ele analisa, compara um tipo de pessoa com outro tipo de pessoa, dependendo da maneira, da personalidade dela, da maneira que ela reage. E aí ele classificou em 16 padrões cerebrais. E com esse resultado, ele viu que existia uma similaridade do padrão cerebral que a pessoa tem com a atitude dela na vida, entendeu? E por causa disso, ele então desenvolveu formas de você lidar com esse padrão cerebral para que você possa melhorar o seu padrão, atingir um novo padrão, porque os padrões não são fixos. Os padrões eles são baseados em várias razões. Você pode pensar, isso é uma coisa genética? Não, não é uma coisa genética. A genética até pode ter uma influência sim, tá? Mas existem outros fatores que não são genéticos e que é nisso que a gente pode trabalhar. Estilo de vida, a história que a pessoa teve, os traumas que ela teve, por exemplo, se ela bateu com a cabeça,
a intoxicação do ambiente em que ela vive, intoxicação pelo cheiro, intoxicação pela alimentação, várias formas de intoxicação. Então, tudo isso influencia no padrão cerebral que a pessoa tem. Então, a pessoa tem aquele padrão cerebral e tem, por causa disso, um determinado tipo de atitude, de maneira de ser, maneira de viver. Se ela muda o padrão cerebral dela, ela muda o estilo de vida, a maneira dela ser. E é isso que é fantástico. É isso que é legal a gente descobrir que a gente pode mudar a nossa maneira de ser se a gente mudar o nosso padrão cerebral. Olha que incrível! Então, existem diversas ações que você pode tomar que podem alterar esse padrão cerebral. E daqui a pouco eu vou falar para você como que você vai poder saber o seu padrão cerebral e como melhorá-lo. Não é legal? Isso, se você ficar comigo. Segura aí um pouco mais nesse webinário, nessa palestra, que você vai entender onde eu vou chegar. E você vai gostar muito, tá? Então, o cortisol é um esteroide, tá? Um esteroide é um tipo de molécula que a gente vai ter para poder fabricar os nossos hormônios. Então, o esteroide, ele engorda, ele mata células do hipocampo, que é fundamental para a nossa memória de longo prazo. Quando você está estressado, seu cérebro não funciona bem. Lembra que a gente falou que o sangue sai do cérebro para ir para os membros? Então, você esquece nomes. Ele é destrutivo, tá? E com o tempo, além de afetar o cérebro, ele aumenta o hormônio da tireoide, a gente engorda no quadril, na cavidade abdominal, ele afeta o sistema cardiovascular, sistema cardíaco. Não tem vantagem em manter o cortisol no corpo quando você não está em perigo, entendeu? Quando ele é produzido constantemente, os seus efeitos passam a durar dias e dias. Agora a gente vai ver algumas das consequências que se pode ter dependendo da pessoa e da quantidade de cortisol no sangue. Então, não é uma coisa padrão, tá? Varia muito de pessoa para pessoa. O que pode acontecer no teu corpo, tá? Se você quiser, pode anotar, porque realmente é importante que você preste atenção nas coisas que eu vou te falar agora, que são coisas muito importantes e muito sérias. Tá? A primeira coisa que pode acontecer com você, como eu já falei, é que ele ataca o hipocampo. E o hipocampo é responsável pela sua memória. Tá? Então, é importante você proteger a sua memória se você quer viver por muitos anos, saudável, sendo independente, dona de si, sem depender de outras pessoas. Cuida da sua memória e, obviamente, evita ter muito cortisol. O segundo ponto é que ele engorda pela retenção de líquido e redistribuição da gordura corporal. Então, se você está tentando emagrecer e não consegue, que tal analisar como é que está o seu nível de cortisol? Ele acumula gordura na barriga, que com o tempo afeta o sistema vascular e a saúde do teu coração. Ele aumenta o colesterol, porque ele aumenta a produção de gordura no fígado. E ele também faz a retenção de líquido, sabe? Quando você fica inchada, com tornozelo inchado, pode ser por causa do cortisol. Ele aumenta a pressão, porque ele retém sódio e líquidos. Então, ele mantém a produção de adrenalina no corpo. Ele estimula o fígado a produzir glicose. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode ter diabetes. Olha só que loucura. Ele pode causar osteoporose, porque ele diminui a absorção de cálcio no organismo e reduz o colágeno. Mas ninguém tem tudo isso, tá? Eu estou te falando as possibilidades, mas a pessoa, para ter isso tudo, ela pode ter algum tumor, tá? Uma coisa séria.
Mas você não quer ter nem uma coisa nem outra. Se você realmente tem isso tudo, você deve procurar um médico, tá? Agora não acabei não, tá? Tem mais. Ele aumenta a fragilidade da pele, podendo causar estrias, manchas, feridas, porque ele diminui a produção de colágeno e reduz os efeitos de cicatrização no corpo. Ele diminui os músculos, causando fraqueza muscular, porque ele diminui a produção de proteínas e degrada as proteínas dos tecidos. Então, com isso, você perde músculo. Essa é importantíssima. Dificuldade de engravidar e irregularidade na menstruação. Você sabia que o estresse pode te dar isso? Isso é muito sério. Muitas pessoas fazem, às vezes, anos de tratamento e quando elas relaxam, elas engravidam. Você já ouviu essa história? Por quê? Porque quando elas relaxam, elas tiram o cortisol da jogada. Tá entendendo como é uma coisa muito importante você acabar com o seu nível de estresse, controlar o estresse crônico? E a última coisa que eu vou te falar é que ele aumenta a produção de testosterona, inclusive nas mulheres, e que passam a ter pelos e podem engrossar a voz e ter queda de cabelo. É importante ressaltar, tá? Vou falar de novo. Ninguém tem tudo que eu falei, tá? A não ser que você tenha um problema muito sério. Se você tem muitas das coisas que eu te falei, você deve procurar um médico, tá? Mas aqui eu vou falar com você sobre como evitar, como viver de maneira a não ter esses efeitos colaterais todos, tá bom? Então, qual é a solução? Você não quer ter todos esses sintomas. Uma das formas de se acalmar a mente é tirando um tempo para fazer a mente descansar. E o que faz a mente descansar? Dormir, você pode dizer. Tá bom, dormir faz a mente descansar, desde que você consiga dormir profundamente. Porque se você toma remédio para dormir, provavelmente você não entra no estágio mais profundo de descanso, produzindo melatonina, que é um outro hormônio, porque quando a gente toma remédio não consegue. Às vezes a própria pessoa não consegue relaxar, mesmo não tomando remédio, acorda no meio da noite e tudo. Então, a gente aqui não vai falar só sobre dormir. A gente vai falar um pouco sobre dormir mais para frente, quando eu te explicar algumas outras formas, tá? Mas descansar a mente é fazer atividades em que ela descanse, em que ela relaxe. Porque quando você descansa a mente, você desliga ela, ela relaxa e ela se recarrega de energia. Nesse estado, o nosso corpo produz endorfina. E a endorfina é um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Quanto mais profundo o relaxamento, maior a produção de endorfina. E é muito importante praticar essas atividades que fazem com que você descanse a sua mente diariamente, para você poder ter essa sensação de prazer e melhorar o desempenho e a capacidade de relaxar. Tem gente que não consegue nem relaxar. Então, assim você vai evitar a fadiga adrenal. E foi por isso que eu desenvolvi um treinamento chamado Segredos da Paz Interior. Nesse treinamento, você aprende várias técnicas para descansar o seu cérebro, mesmo estando acordada. Você pode fazer esse treinamento a qualquer hora do dia, tá? Você não precisa estar fechada num ambiente. Você pode fazer durante o seu trabalho, pode fazer de manhã, à tarde. São várias práticas que eu ensino nesse treinamento. Então, outro ponto que é abordado no treinamento é sobre o seu pensamento. Porque o sofrimento começa quando você acredita no seu pensamento. Mas se você não acreditar nele, você não sofre. Porque nem sempre ele está dizendo a verdade.
E para isso, você precisa de um mecanismo para avaliar e eliminar os pensamentos falsos, para você saber quando ele é falso. Você precisa de uma ferramenta, e isso eu ensino no treinamento também, tá? Eu falei antes sobre os 16 padrões cerebrais, classificados pelo Dr. Amy, não foi? Então, como eu falei, cada pessoa desenvolveu o seu padrão baseado nos diversos fatores que a gente falou, né? Estilo de vida, intoxicações que você teve, a sua genética, várias coisas, né? Esses padrões, eles são mutáveis, tá? O seu cérebro, ele não é uma coisa fixa. A neuroplasticidade já foi comprovada, a gente é capaz de mudar o nosso cérebro. E as pessoas conseguem alterar esses padrões através da mudança no estilo de vida, através da mudança na sua maneira de pensar, entendeu? E é isso que a gente vai falar. Se você melhora o seu padrão cerebral, quais são as vantagens que você vai ter? Você vai ter mais clareza mental, sem impulsividade, vai ter paciência, resiliência, autocontrole, foco, premeditação do que vai acontecer para você saber o que pode acontecer, o que não pode, para avaliar melhor a situação. Você vai se organizar melhor, vai ter uma empatia com as outras pessoas, vai aprender com os próprios erros, não vai ficar errando a mesma coisa várias vezes seguidas. Você vai conseguir ter uma flexibilidade no seu pensamento, sair de uma coisa para outra, sem ficar perdida, né? Sem ter que ser uma coisa de cada vez. Você vai conseguir migrar de uma ideia para outra ideia. Vai ter motivação, uma coisa importantíssima. Se você não tem motivação, você não tem força para fazer as coisas que você deseja fazer. Você fica desanimada. Você vai se relacionar melhor com as suas emoções. Se ligar bem com as outras pessoas. Olha quanta coisa boa. E como que você vai conseguir isso tudo? Através de uma mudança global. Uma mudança no seu estilo de vida que aborda as 4 dimensões da sua mente. Quais são? A física, a emocional, a mental e a espiritual. Você tem que trabalhar as 4 dimensões para você poder ter o resultado que você quer para mudar o seu padrão cerebral, tá? E é baseado nisso que eu desenvolvi o método A Sua Mente em 4D e criei esse treinamento que eu te falei, que é o treinamento Segredos da Paz Interior. Para que pessoas como você, que não querem correr o risco de viver as consequências de se viver estressada e alterar o padrão cerebral, o seu padrão cerebral, para você poder viver com tranquilidade, paz mental e autocontrole. Aprendendo a lidar com as situações de alta responsabilidade, com resiliência, clareza, foco e sem impulsividade, e mantendo a empatia necessária para você encontrar melhores soluções para a tua vida. Ao se dedicar à sua dimensão física, você vai estar alimentando o seu corpo nos nutrientes necessários para a produção dos hormônios, dos neurotransmissores, além do resto que o teu corpo precisa, tá? Para manter a sua energia. Você vai estar evitando intoxicações e fazendo todas as atividades que te fortalecem e criam reserva. As reservas necessárias para poder manter a sua vida nos momentos de urgência, tá? Porque a gente precisa ter essa reserva. E reserva não é gordura, tá? Reserva é a gente ter energia guardada para a gente poder usar quando fica doente ou quando o corpo realmente está precisando. Você vai ter autoconhecimento que vai fazer com que você prepare a sua dimensão emocional.
para evitar momentos difíceis que gerem uma sobrecarga emocional que a gente passa na nossa vida. Todo mundo tem seus momentos difíceis e se você não souber lidar com esses momentos, você pode parar com ansiedade, com depressão, você pode passar a ter reações que você não tem autocontrole, reações impulsivas. Então, a gente vai trabalhar na dimensão emocional para você não precisar passar por essas consequências. E a gente vai desenvolver a dimensão mental. O que é essa dimensão mental? São os seus pensamentos. Então, a gente vai trabalhar para controlar e direcionar eles, para evitar que eles te falem coisas que não são verdadeiras e te levem para o caminho que não é legal. Um caminho de coisas negativas, te derrube, te diga que você não é competente, que você não é eficiente, que você não merece. Todos esses pensamentos, eles vêm de dentro de você. Eles não são verdadeiros. E você tem que saber como lidar com eles para você não cair nessa falsa ideia de que você não merece. Então, a gente vai trabalhar essa dimensão mental. Agora, na dimensão espiritual, a gente não vai falar aqui sobre religiosidade, tá? A gente vai falar aqui sobre propósito, sobre esperança, gratidão e vários outros valores espirituais e que sustentam você nos momentos em que você precisa superar grandes obstáculos, grandes situações. São eles que vão fazer você se manter firme para seguir em frente sem desistir, entendeu? No treinamento Segredos da Paz Interior, você vai aprender as melhores práticas para efetivamente transformar a tua vida. É um passo a passo para você saber o que fazer e quando em cada uma dessas 4 dimensões: a física, emocional, mental e espiritual. Práticas que você vai poder fazer na sua rotina diária, testadas, aprovadas por milhares de pessoas e que vão fazer você vivenciar momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos de autocontrole, paz interior, tranquilidade. Você vai descobrir qual é o seu padrão cerebral. Você é mais ansioso ou é mais deprimido? Mais impulsivo ou mais compulsivo? A gente vai aplicar esse teste exclusivo para você ver qual é o seu padrão cerebral, para você saber lidar com ele, entendendo quais são as melhores práticas e especificamente para o teu padrão. Vai saber sobre os suplementos recomendados pelo Dr. Amy, os exercícios, as atividades, tudo para poder melhorar o seu padrão. Você vai também saber fazer uma avaliação completa sobre o seu nível de desenvolvimento global. Vai aprender uma rotina completa de medicina energética para poder se proteger de forças externas e exercícios também para aliviar o estresse. Se você quer mudar a sua vida e se interessou por esse treinamento, clica no link que está aqui nessa página, em algum lugar, e você vai se inscrever nesse treinamento e começar, assim que confirmado o seu pagamento, comece hoje mesmo a viver essa nova jornada. Uma jornada com mais foco, mais clareza, com autocontrole, tudo isso para a sua vida. Uma vida melhor. Muito obrigada pela tua presença aqui e eu quero que você transforme a sua vida em uma jornada de felicidade. Viva bem, viva melhor.